breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. When He set you free on the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus prays. Don't you want to cross Jordan now? Ain't long enough in the wilderness. Let's go over to the promises. Jesus prays. You feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't He dandy? Let's shake hands with one another now saying, Jesus break. Jesus break every fetter. Oh, Jesus break. Every fetter. Oh, and He set you free. I will ever praise Him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed His form. I will ever praise Him, for He's took all the creeds away from me, set me to believe His Word. Oh, can't you hear the Master's violin pull across the bow across His Word? He's the same yesterday. I will ever praise Him.
Eu quero que observem. One stone was cut this way, another stone cut another way. Uma pedra foi cortada deste modo, outra pedra cortada de outro modo. Perhaps when the masons were cutting them, they might have argued and fussed and everything else. Talvez, quando os pedreiros as estavam cortando, eles devem ter discutido e agitado e tudo mais. Like a bunch of preachers does today. Como um punhado de pregadores fazem hoje. I'm the Methodist. I'm the Church of God. Eu sou metodista, eu sou da Igreja de Deus. Glory to God, I belong to the assemblies. I'm this. Glória a Deus, eu pertenço às assembleias. Eu a esta. You keep fussing, Você continua agitando, but remember, it's God is the one that's doing the cutting. mas recordem, Deus é o único que está fazendo o corte. And when this cut this way and one that way, they couldn't understand. E quando este cortava deste lado e aquele daquele lado, eles não podiam compreender. But when they went to put it together, the whole thing was laying on the ground. Mas quando foram juntá-las, a coisa toda estava colocada no chão. And they put it block on block on block and didn't have to cut no more. E eles a colocavam pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e não tinham que cortar mais. I believe one of these glorious days when the United Confederation Church goes together. Eu creio num destes dias gloriosos, quando esta Confederação Unida de Igrejas se reunir, And the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they'll form an image like unto the beast. e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. And I tell you, the true church of God will be drawn together. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, whatever they'll be, will go together cemented by the love of God. Os reais, verdadeiros crentes da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal, da Nazarena, da Peregrina da Santidade, seja qual for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers. E aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. The agnostics and shallow-minded will be cast to one side. E os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. They'll go right on into the Confederation of Churches. Eles irão diretamente para a confederação de igrejas. I read the other day even the Assemblies of God went into the Confederation of Churches. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a confederação de igrejas. Oh my, after denial and evangelical doctrine to do so. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo. That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Correto? E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, princípios, tiveram que negar aquilo para estar na confederação de igrejas. Have to deny it, oh brother, to have prestige. Tiveram que negar isto, ó irmão, para ter prestígio. I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink branch water and eat soda crackers and be popular with God than to be his servant of God. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar água do riacho e comer bolachas de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus. If I had the best friends this world is, if I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and his Bible. Do que ter o melhor que há, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua Bíblia. I believe this is the infallible Word of God and every word of it is right.
Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus e cada palavra dela está correta. Yes, sir, ma'am. Sim, Senhor. Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez reunidos, ouvindo o profeta falar sobre o assunto. Confederação, já tem 60 anos, né? Ou mais. Isso mostra para nós o momento que nós estamos vivendo. Proximidade que está por vir. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos render nosso espírito na presença do Senhor para sermos abençoados nessa manhã. É o que nós precisamos nesta hora, estarmos presentes em conexão com o Espírito Santo. Ó, não consinta tristezas dentro do teu coração. 129 desse cenário. Não consinta tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não consentir, temor, paz e prazer em breve, perseverarás no Senhor. Não consentir, em qualquer tristeza.
todos ler os salmos, irmãos? Salmo 100. Um salmo pequeno, mas de bastante abrangência para nós. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, bom dia. Irmão Julimar com a família Bolivar, estão faltando os cultos por motivo de saúde. Não é nada grave, mas incomoda. Então eles estão em casa, né, acompanhando. Nós vamos continuar nesta noite, ou melhor, nesta manhã, a mensagem que estamos estudando, que tem tido um resultado muito abrangente, né? Bem mesmo. Ela, como todas as mensagens do profeta, ela é bem ampla. Os assuntos relacionados às Escrituras. É como você chegar num poço artesiano, daquele que jorra água. Lá em cima, nós temos aqui em Diorama, o irmão João, filho do irmão Arlindo, e ele furou um poço lá e a água sobe, vai lá em cima. Ela jorra do poço e vai lá em cima, enche represa, enche tudo. Falei, esse é igual um crente mesmo, genuíno. Não tem sapo, não tem lagartixa, não tem grilo, não tem gafanhoto que fica na frente daquela água. Eles vão saindo tudo, né? Olha só o que Davi disse: entrai no santuário com cantos. Às vezes tem crente que ele é igual lenha molhada. Tem que pôr no fogo, soprar, 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 até ele pegar fogo, né? Até ele aquecer. Canta um hino, canta dois, canta três, aí ele começa a soltar. Por que que nos encontros de pastores, eu estava ontem assistindo a pregação, se vocês puderem, pastor Edmar, lá do Alto da Boa Vista, Siqueira, pregando lá no Peixoto, no encontro que eles tiveram lá, companheirismo de pastores da região. E que mensagem, meu Deus! Mensagem sobre confissão, sobre perdão. Toda a igreja deveria tomar aquilo como uma vitamina, né? Você está fraco, você vai ao médico e o médico receita vitamina B12. Está em evidência agora, não é? Tinha muita gente sofrendo e não sabia que era falta de B12. A B12 da depressão, da dor nas pernas,
a falta dela, não é? E muitos outros problemas, fraquezas, e você precisa de um médico para ele receitar de acordo com a sua necessidade, porque às vezes você tem que fazer primeiro o exame, né? Para ver se está batendo. 700 o quê? O QI é uma iniciativa, iniciais lá, né? 700. O médico que cuidou de mim com problema de depressão foi a primeira exame que ele pediu, né? Porque a falta da B12 dá depressão. E aí eu fiz o exame, deu 740, parece. Então está no nível bom. Mas eu estava observando aqui a escolinha. Ontem eu pensei na escolinha, a gente ouve algumas afirmações e deseja imitar aquilo, né? Deseja imitar, mas não é fácil. Você não pode querer imitar, principalmente igreja pequena, imitar igreja grande. Não tem jeito, né? É como você querer colocar a areia de um caminhão dentro de um Uno. Ele não vai dar conta nunca, né? Derrama ali uma caçamba de areia em cima do Uno, ele até desaparece. Então, tem que ser o caminhão certo para a quantidade de areia. Igreja é a mesma coisa. Nós não podemos fazer o que outros pastores, igrejas grandes, fazem, porque é a disposição que eles têm, né, para fazer aquilo. Uma igreja que Deus me deu a oportunidade de começar ela em 73, Araguaína. Batizei lá algumas pessoas, ia mudar para lá. A esposa na época passou muito mal, teve até um aborto, uma coisa assim. E aí eu já tinha comprado lote, já tinha comprado material. Passei para o pastor Juraci Cardoso. Hoje é uma igreja com quase 300 membros. Eu estava assistindo um culto deles, que coisa bonita, né? Um conjunto grande que canta bonito, bons cantores e bons pregadores. Araguaína sempre foi uma cidade próspera. Ela sempre foi melhor do que a capital, que é Palmas, para fins lucrativos, né, ganhar dinheiro. E hoje tem um trabalho muito bem centralizado ali com o pastor como? Gedson. O Cardoso, não é? Irmão do pastor Mauro. Então, é uma pessoa bem centralizada, posicionada, e com uma igreja que dá inveja, né? Se a gente tiver, como disse o irmão Lucas lá em Goiânia, uma inveja santa, não sei se tem inveja santa, mas tem, né? Tem. Então, a gente dá inveja santa na gente de ver uma igreja daquela. Muito abençoado. O pastor Isaías nos convidou para estar com ele lá em Canedo. Provavelmente nós estaremos com ele a um fim de semana desse aí. Eu creio que vai ser uma benção. É outra igreja que cresceu muito, né? Em números. E nós aqui estamos dentro do nosso habitat, né? Dentro do nosso limite. Nós não podemos cobrar, mas temos que ser felizes
temos que ser gratos a Deus pelos irmãos que nós temos. Eu sou agradecido por cada irmão. Como disse Deus para o irmão Brana, é a porção que te coube. É a porção que te coube. Então nós temos que agradecer a Deus pelo que Deus nos deu. Cada um deve ser grato a Deus pela quantidade. Quer seja pouca, quer seja muito, quer seja médio, mas é o que Deus te deu. Então você deve ser agradecido. E a escolinha, o irmão Brana estava nos dizendo, de um pastor, ele fez o elogio, aquele pastor, porque o pastor, ele ia na vizinhança, nos vizinhos, assim, aí convidava as crianças. Vai lá na igreja, lá tem uma escolinha animadinha lá, vocês podem cantar, pode louvar a Deus, e depois, no fim, vai ter bombom, vai ter frutas. Pastor Joaquim disse que o irmão lá de Brasília, não, médica, por que fica assim, né? Lá de Lusiânia, ele é o administrador lá. Aí ele gosta de dar almoço depois, no domingo. Todo domingo tem almoço. À noite, todo culto, tem lanche. Aí o pastor Joaquim dizia para ele assim, você fica com esse grudinho seu aí só para juntar as pessoas, né? Esse grudinho seu. Porque parece até que é ridicularizar, né? As pessoas, mas na verdade o povo gosta disso, né? Um salzinho lá no coxo, as vacas acostumam a ir lá. Elas acostumam a ir lá. Então o pastor fazia isso, ele ia na vizinhança e chamava os meninos. Nós temos aqui um auditório maravilhoso, né? Será que não vai aparecer um irmão aí para fazer isso? Trazer esses meninos aí da vizinhança, tudo, uns 100 deles, né? E encher ali, e cantar, e animar, e ler a Bíblia, e participação, e ensinar. Quando terminar, aí vai lanchar, todo mundo vai lanchar. Seria maravilhoso, né? Nós temos muitos irmãos aqui que têm condição para isso. Condição de gerência, condição financeira, né? E pode fazer isto. O irmão Brana elogiou aquele pastor que fez aquilo. Agora, nós não vamos fazer isto, porque não é tão fácil, né? Mas porque nós temos outras coisas de mais importância para fazer. Mas pelo menos aqui com a igreja nós precisamos de valorizar mais esse trabalho que a irmã Juliane está fazendo, né? Com as nossas crianças. Nós estamos indo, irmãos, para uma situação muito terrível. O diabo ele está querendo tomar nossas crianças nas suas mãos para ele mudar a mente deles. O diabo ele planeja as coisas com 10 anos antes. É tudo planejado, principalmente a linha esquerda. Eles planejam as coisas, né? Para fazer. Parece que eles têm mais visão das coisas, da situação política, do que os da direita. Então, eles planejam. E agora já estão querendo tempo integral das crianças nas escolas. Nós sabemos que isso aí há um propósito, porque a criança vai às 7 da manhã e volta às 5 da tarde ou 6 da tarde. Ele vai passar o dia inteiro na escola.
Lá eles vão dançar, lá, porque ninguém vai ficar lá só lendo, né? Estudando, resolvendo exercícios, né? Lá eles vão dançar, lá eles vão cantar as músicas do mundo, lá eles vão jogar bola e fazer essa coiseira toda, né? Que eles acham que as crianças devem fazer, que é brincar. Então, quando eles interagem com os meninos lá do mundo, eles vão aprender só coisas do mundo. Eles não vão nunca deixar uma criança nossa ler uma mensagem lá, cantar um hino lá, né? Não vai, não. Aí eles falam, não vamos misturar a religião. Mas na hora de rezar Ave Maria, eles rezam, na hora de fazer algumas coisas, né? E levar lá uma freira, uma pessoa assim, para dar uma palestra, aqueles objetivos que sempre usam. Então nós temos que ensinar nossas crianças. As mães devem cuidar dos seus filhos com mais tempo, né? Mais tempo, ensinar para eles o que está errado lá. E a melhor maneira de ensinar o que está errado lá é ensinando o certo em casa. O certo é esse, o certo é esse. O irmão Brana disse que nós queremos dizer para as pessoas o que elas não devem fazer. Quando deveria ser o contrário, nós deveríamos dizer para as pessoas o que elas devem fazer. O que elas não devem, quando elas aprendem o que devem, elas automaticamente excluem aquilo que não deve. Então é muito bom você ensinar os seus filhos, porque eles vão chegar na escola já vacinados, né? E que maravilha, agora nós temos aí esse tablet. O diabo tem que usar os falsos pastores da mensagem para combater isso aqui. O diabo tem que usar, porque o diabo sabe que é um murro que ele está levando. Então ele vai usar quem? Vai usar o padre, vai usar o pastor assembleano para dizer que o tablet não é de Deus? Não, ele vai usar pastores atrevidos, desculpe a expressão, atrevidos mesmo, contra o posicionamento da mensagem, do companheirismo, para dizer que isso é de uma denominação. Mas não é, não. Você não deveria estar ouvindo esse pastor há muitos anos, porque não é da agora que ele está fora do eixo, não. Já tem uns 15 a 20 anos. Então, o tablet é muito bom, como todas as coisas devem ser usadas de uma forma sábia, né? E a gente acaba envolvendo mesmo, ouvindo o irmão Brana. Com a tradução, eu preferi essa intercalada, fica melhor. O irmão Brana fala, depois o irmão Silas fala. O irmão Brana fala, depois o irmão Silas fala. Dobra o tempo da mensagem, né? Porque o irmão Brana, lá, quando você vai escolher a mensagem, tem o tempo dela, 1 hora, 1h10, 1h40. Mas como ela é intercalada, vai dobrar o tempo. Ontem eu fiquei até 00:30, depois de ouvir muita coisa da mensagem aqui na igreja, eu ainda continuei ouvindo em casa. E é de se observar que muitos evangelistas, principalmente, estão picando essas mensagens nos púlpitos. Picando, né? Se pega as partes que ele acha bonita e já joga para dizer, olha aqui, o pregador que eu sou. Mas não deveria ser assim. Joaquim Gonçalves não aceitou isso. Todo o tempo do seu ministério, ele só liberava uma mensagem depois que ela era lida para a igreja. Ele chamava os obreiros e falava, não pregue essa mensagem antes
de ser liberada para a igreja. Primeiro, ele lia com a igreja. Aí ele liberava para a igreja ia lá na portaria, pegava as suas literaturas, suas mensagens, levava para casa. Aí é que os pregadores, obreiros, começavam a usar. Então, nós, infelizmente, estamos vivendo essa fase, né? Nós temos que entender que houve uma mudança com o Covid, com a ausência da igreja, né? E acumulou as coisas. Passamos meses sem reunir com o povo, e acumulou, e hoje parece que a coisa está assim, né? A gente tem tanta coisa para fazer em pouco tempo que resta, e aí é o que justifica esse descontrole. Mas é muito bom agora com o tablet, com todas as mensagens no tablet, aí não vai ter jeito de controlar mais isto. Aí, infeliz ou felizmente, né? Por um lado é felizmente. A igreja toda, quando o pastor começar a pregar uma mensagem, o irmão já fala assim: ixi, já ouvi isso aí, ontem eu ouvi isso aí. Quer dizer, não é novidade mais. Eu já ouvi isso aí, tem 30 dias no meu tablet. Já não é novidade mais. Mas a mensagem, ela tem uma vida, ela não é uma roça que amadurece, seca os cachos e acaba tudo. Não. A mensagem, ela é viva. O que você ouviu há um mês atrás, se o Espírito Santo vivificar, se torna novo. Para você, se torna novo. Agora, o perigo é se você ouvir e ter essa autocrítica, né? Não, já ouvi isso aí, já ouvi. Quantas mensagens nós ouvimos do pastor Joaquim Gonçalves sobre os 3 corpos? Mas se você for ouvir ali mais uma vez, você vai ter coisas boas a aprender naquelas mensagens. Casamento compartilhado, você já ouviu quantas vezes, né? Quantas vezes você já ouviu casamento compartilhado? A moça, quando vai casar, ela ganha o kit. Chega em casa, o marido vai trabalhar, ela faz seus afazeres de casa e vai assistir casamento compartilhado, para fundamentar mais o seu casamento, segurar mais o seu casamento. Ele é nesse sentido, né, de ajudar as famílias, os casais, e muitas outras mensagens. Irmão Brana pregou uma mensagem que nós vamos ouvir nesta noite. E ele pregou ela, série 1, série 2 e série 3. Com o mesmo tema, com a mesma mensagem. Então você pode ouvir, o próprio irmão Brana pregou um tema em várias reuniões, em datas diferentes. E ele usa alguma coisa da primeira, na segunda mensagem, e usa na terceira mensagem. Mas tem muitas novidades que ele não falou na primeira, que está na segunda. Tem muitas novidades que ele não falou na primeira nem na segunda e está na terceira. Muitas novidades. Então nós temos que aprender isto, para não sofrermos assim esse cansaço psicológico, né? Porque a pessoa cansa, primeiro é a mente, depois que é o físico. Então a pessoa fica com a mente cansada
e fala assim, não, eu gosto de culto, é assim. O pastor levanta, lê a Bíblia, prega 5 minutos, despede a igreja, Deus abençoe, até amanhã. Eu sei que a igreja gosta de culto assim, toda a vida. Você faz um culto só de meia hora e fica ali fora para você ver. Um fala assim, culto hoje foi uma beleza, tão rápido, né? Aí o outro fala, eu gosto de culto assim. Mas quando é demorado, aí alguém fala assim, foi bom, mas eu cansei, demorou muito. E vai para casa, vai conversar o que não deveria, né? E às vezes fica até na porta da igreja conversando. O que é bom o companheirismo, né? O que é bom, mas esta é a situação da igreja. Termina uma mensagem do encontro em Goiânia, já 10 horas da noite, e o diácono tem que mandar o povo embora, porque eles querem ficar lá, né? Conversando, tendo companheirismo e tudo. Muito bem. Irmão Juliano, se precisar de mais 10 minutos para você, nós vamos te oferecer, né, para estudar estas mensagens do irmão Branas aí nos tablets, né? Vamos ensinar nossos filhos sobre a situação da era. Olha só o que o irmão Brana falou ali, na mensagem que ele estava pregando, sobre as igrejas que entraram para as... O quê? O concílio. Sabe o que ele fala? A amnésia. Confraternização das igrejas. A confraternização é a união, né? Tudo termina nisso, né, irmão Deus? Termina em concílio mundial, termina em... mas a expressão do irmão Brana, entraram para as confederações das igrejas. E ele disse que a igreja pentecostal, ela entrou. E a partir do momento que ela entrou, ela teve que deixar todos os dons, todas aquelas coisas que eles tinham lá, de cura divina, de língua estranha, e de muita oração no altar, eles tiveram que deixar isto. Por quê? Porque eles têm que parecer uns aos outros. Eles têm que parecer, senão o povo não une. O povo não une. O maior desastre do Brasil foi a Igreja Universal e esses neopentecostais que tem por aí, né? Chamado neopentecostais, que pregam cura divina a troco do dinheiro que a pessoa tem. E eles não doutrinam, não corrigem as pessoas, deixam as pessoas entrarem e viver como elas querem. E aí a Assembleia de Deus estava perdendo o povo tudo para lá, né? Indo embora todo mundo, porque ninguém quer ser arrochado pela palavra, né? Quer ficar à vontade mesmo. E o que aconteceu? Eles tiveram que abrir as portas e agora existe até um certo incentivo. Incentivo mesmo, eles estão pregando contra a santificação. Estão escolhendo esses rapazinhos novos, esses pregadorzinhos novos, que faz um curso ali de teologia e faz uma gracinha na frente do povo, e suas esposas estão bem, a exemplo, né, do mundanismo, e aí eles vão trabalhando, vão afastando os pastores conservadores, os velhos, né? E se eu fosse de lá, eu já estava no banco há muito tempo. Eles não deixariam eu ficar lá pregando. Mas
Infelizmente, esta é a situação para chegar o que tem que chegar. Nós vamos preparar, não é? Eu quero voltar aqui no parágrafo 137 da mensagem Olhe. Nesta mensagem, o irmão Brana fala sobre a serpente, aquela que Moisés levantou lá no deserto. E se os homens fossem ali para olhar aquela serpente apenas como um ídolo, eles não receberiam nada. Eu estive pensando sobre esta expressão bíblica, não é? É um paralelo da inverdade com a verdade. É a maneira como Satanás implantou a sua religião no mundo, chamado idolatria. Vocês sabem que a primeira guerra que houve, a primeira rebelião que houve, foi nos céus. Lúcifer, ele é chamado na Bíblia de dragão vermelho. E ele passou a sua cauda lá nos céus e jogou para baixo a terça parte das estrelas. Agora, o que é a terça parte? É como se você tivesse 4 e tirasse 3. Vai ficar 1, não é? Então, de 4 partes dos anjos, o dragão vermelho arrastou 3 partes e ficou 1 parte só com Deus. A Bíblia disse que ele passou ali a sua cauda e arrastou aqueles anjos, que eram chamados de estrelas, e lançou na terra. Quando Satanás fez aquilo, ele jogou na terra, não era uma coisa impura, uma coisa repugnante lá dos céus. Não era um lixo, porque Deus não tem latão de lixo nos céus. Não era lixo, era filhos de Abraão. Aquelas estrelas eram filhos de Abraão. Muito embora Abraão veio a existir muitos anos depois, mas aquelas estrelas lá eram chamadas de filhos de Abraão. Por quê? Porque ele queria começar ali a idolatria, que todos adorassem Lúcifer. Porque existe a diferença entre adorar e idolatrar. Deus nunca aceitou ser idolatrado. O próprio Deus nunca aceitou você chegar diante dele para idolatrar a ele. Agora, ele aceita adoração. E Satanás, ele não podia ser como Deus, ser adorado. Então ele iria ser idolatrado na concepção dele. E até hoje ele trabalha nesse sentido. Todos os órgãos, todos os meios, todos os sistemas, quer ser político, quer ser de jogatinas, quer ser até mesmo de tráfegos. E essas coisas todas é Satanás procurando a idolatria. São ídolos.
São ídolos, né? Por exemplo, tem o ídolo do futebol, tem o ídolo da música, tem ídolo até de igrejas. Lá no Nordeste teve um padre uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito dedicada aos pobres. Mas eles confundiram ele como Deus e passou a adorar ele, idolatrar ele melhor. E hoje ele é um ídolo lá no Nordeste, no Ceará. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade de partir para isso. As pessoas têm facilidade. Basta um pastor começar a pregar, ser usado por Deus, e pregar e ser abençoado, logo começam a idolatria. As pessoas não sabem receber aquele ministério. Eles não sabem receber aquele ministério como um dispenseiro, como um mensageiro, como um homem usado. Logo começa a idolatria. Isso aí é comum do ser humano. Vocês podem pegar a Bíblia lá do comecinho do Velho Testamento e vir caminhando, você vai vendo isso acontecendo em todas as igrejas que houve. Aqui, olha só o que o profeta disse, nesse parágrafo 137. Se os homens fossem ali, porque aquela serpente ela foi colocada na ponta de uma vara. Nós já lemos aqui atrás, né? Mombrano citou até o nome de algumas, é o pau-ferro, outras árvores que nativos aqui do Peru. Eles supõem que fosse uma árvore daquela. E aquela serpente ela foi feita de bronze, dos capacetes que estavam abandonados ali, dos filisteus. Eles foram lá, pegaram aquilo, derreteram e fizeram aquela serpente de bronze. E aquilo foi uma ordem de Deus para Moisés, porque ela representava uma coisa. Mas o povo, sob liderança, tomaram aquilo como outra coisa. Aquela serpente era o tipo de Jesus no Calvário. Quando nós olhamos para Jesus no Calvário, ali está a nossa cura, ali está a nossa libertação, ali está o nosso perdão. É Jesus no Calvário. Então eles olhavam para aquela serpente e eram curados das mordidas daquelas serpentes do deserto. Tinha muita serpente ali. E eles olhavam e eram curados. E aquilo ficou ali anos e anos, na frente do povo. Vamos mudar a tenda. Quem vai pegar a serpente? Com certeza, 2, 3, 4 ia ali, arrancava aquele poste e colocavam nas costas. E aí, aonde a coluna de fogo parava, eles enfincavam ela ali e deixavam ali para ser olhado por aqueles que eram mordidos pelas serpentes. Ele acompanhou anos e anos. Aí o irmão Branham pergunta, se acaso fosse ali alguém para olhar aquela serpente, apenas com
com ou como um ídolo, eles não receberiam nada. Nada. Eu quero pegar aqui a Escritura, irmãos, sobre esse assunto. Está em 2 Reis, capítulo 18. Olha só, aquele Ezequias, que era rei de Judá, aquele homem que foi curado, vocês conhecem a história dele? Ele agiu como um pastor para Israel. Ele não deixou as coisas erradas ficar ali dentro de Israel. Se você ler o capítulo 18, você vai ver o que o rei fez. Uma das coisas, versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Rei Ezequias. Ele tirou os altos, aplanar, não é? Porque a palavra de Deus, ela sempre vem para colocar as coisas planas. Tirou os altos, quebrou as estátuas. Se fosse hoje, ele quebrava São Benedito, quebrava Maria, quebrava Aparecida, quebrava tudo, porque tudo é estátua. Me fez lembrar agora do irmão Bruno, quando quebraram a estátua do padre deles, lá no Rio Grande do Sul. Eles foram lá e fizeram uma revolta lá dentro. Era engraçada a história dele. Aí eles diziam assim: você correu para Goiás de medo, rapaz. Irmão Bruno, era um amigo que nós tínhamos aqui em Rio Verde. Deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Mas espera aí, você está sendo ousado demais. Moisés fez isso aqui, foi assim diz o Senhor, salvou milhares de vidas, e agora, rei, o senhor vai quebrar essa serpente? O senhor vai quebrar ela? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso, passaram a idolatrar aquela serpente de bronze. Começaram a queimar incenso, oferecendo cultos àquela serpente. Como ela já não estava servindo mais para o objetivo que ela foi feita, para o tempo em que ela foi feita, então agora ela virou outra coisa e virou uma coisa ruim, virou um ídolo. Queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Deram até o nome para ela, Neustã, porque era o Deus deles agora. Então o rei chegou e quebrou tudo, toda a estátua, tudo quanto é coisa, aplanou, fez uma limpeza na igreja. Olha só que limpeza, hein? Pegou até o que Moisés tinha feito e quebrou e jogou fora. Porque aquilo estava sendo usado de uma forma errada. Tinha virado ídolo. Mas quando o verdadeiro crente
saiu ali e olhou para aquela serpente, com a verdade espiritual revelada, aquela própria serpente, sendo ela na forma de uma serpente, ela representava o pecado já julgado. Por que ela representava? Porque era o antídoto. Era o antídoto. O que é antídoto? É o remédio que combate o veneno. Se você é mordido de um cascavel, você tem que correr para o hospital, levar prova que é cascavel mesmo, porque se for jaracuçu, aí você vai morrer mais rápido. Específico. Ah, então. Isso aí ficou bom, né? Então veja só, irmãos. O antídoto, ele é extraído do próprio cascavel, aplicado no suor do cavalo, o laboratório faz isso, e aí ele é usado como antídoto. Quer dizer, ele elimina o efeito do veneno, da toxina, do veneno do cascavel que está circulando no seu sangue, antes que ele chegue ao coração. Então ele elimina. O que é isso? O antídoto é o próprio veneno para combater o veneno. Por isso é que Deus colocou lá a serpente, porque a serpente representa o diabo. A serpente foi lá no Éden para perverter a Eva. Mas como ela estava ali numa haste, ela estava representando Jesus no Calvário, porque Jesus no Calvário, ele tomou o lugar do pecado. Quando ele estava sendo esmagado, quando ele estava apanhando, quando ele estava sangrando, quando ele estava morrendo ali no Calvário, ele era o antídoto para tirar o pecado de nós. Por isso que quando o pecador aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e confessa seus pecados, ele é perdoado, ele é salvo. Porque você acabou de tomar o antídoto. Então, olha só, eles viram o pecado, sua incredulidade, já sob julgamento, porque tinha um material ali que representava julgamento, que era o bronze. Da serpente do jardim do Éden. Eu vou voltar aqui ao 138, irmãos. Mas quando o verdadeiro crente saiu ali e olhou para aquela serpente, com a verdade espiritual revelada, aí já não era mais a Neustã, agora ainda era a serpente de Moisés. Porque aquele crente que olhava, às vezes ele tinha até sido picado ali por uma serpente do deserto. Então ele ia lá e olhava para ela para ser curado, mas com o olhar que Deus deu através da revelação de Moisés. Ele não chegava lá e queimava incenso, e chamava ela pelo nome, Neustã e tal, porque ele não seria curado, ele ia morrer lá envenenado. Ele não seria curado. Você tem que seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, sem a revelação, ela causa morte. A mensagem do irmão Brana, sem a revelação, vai levar muitos pastores para o trono branco.
Já não falando desses anjos caídos que estão aí, combatendo a mensagem, combatendo o profeta e levando o povo a uma loucura, a um delírio. Eles não sabem mais, estão perdidos dentro de uma mata no escuro. Eles não sabem mais o que fazer na vida. Sabe por quê? Porque não tem retorno. Porque eu já andei nas florestas amazônicas, lá junto com aqueles irmãos que pareciam os índios lá dentro. Mas é assim, ó, o conselho é assim: você perdeu, não sabe para onde fica. Está escuro, está de noite. O que você faz? Sobe numa árvore, vai lá para cima, agarra lá nos galhos, lá, fica lá até o dia amanhecer. A hora que o dia amanhece, aí você se orienta. Se orienta, ninguém morre tão fácil dentro da Amazônia, não. Lá tem um cipó assim, você corta ele aqui embaixo, e corta ele em cima, ele dá mais de litro de água, a água mais gostosa e saudável que tem. Íamos andando com os irmãos, eles falavam assim: quer tomar água, pastor? Quero, irmão. Ele já passava a mão no cipó assim, tchamp, tchamp, e virava assim, ó, escorria, chega, fazia barulho. Frutas, você andava, vamos comer aqui, tem frutas. Tantas frutas gostosas, né? Começando do cupuaçu. Ontem nós tomamos um lá do nosso sítio. Cupuaçu. E açaí. E tantos animais que tem ali para sobreviver. Até você encontrar o seu caminho de volta. Mas esse povo que entraram para essas doutrinas, combatendo o irmão Brana, eles nunca vão encontrar mais caminho de volta. Quanto mais eles andam, mais perdidos ficam. Eles viram o pecado, sua incredulidade, já sob julgamento. A coisa melhor que você pode obter, meu irmão, minha irmã, é uma consciência de que o seu pecado já foi julgado. Ele foi julgado, quem julgou foi Deus. Deus toma ele, lança no mar do esquecimento, e aí você não vai encontrar jamais aquele pecado. Da serpente do jardim do Éden, e a serpente foi feita de bronze, o que significa julgamento divino. Vem? O altar era feito de bronze, altar de bronze, sobre o qual o sacrifício era oferecido, bronze, julgamento divino. O grande profeta Elias, quando ele olhou para o céu, nos dias do seu ministério, os 3 anos e meio, e não havia nenhuma água, absolutamente nada, porque foi 3 anos e meio sem chuva, irmãos. Ele disse: os céus parecem de bronze. Você já passou por essa fase na vida? Quando você ora para Deus resolver um problema e Deus vira as costas e te deixa só? E você ora e jejuma e pede oração, vai nos encontros, vai ali onde tem um pastor e pede oração, e liga e pede oração, e Deus vira as costas. O William Brana passou por isto. Quando a sua esposa estava morta,
Sua filhinha estava morrendo. E ele orando desesperadamente. Ele disse que Deus virou as costas para ele, como que dizendo: eu não quero te ouvir. Naquela hora os céus se tornaram de bronze para William Branham. Se tornaram de bronze. E nós nos tornamos tão profundos em nossos intelectos, educamos os nossos filhos até nos tornarmos um bando de jactanciosos. Cuidado com a educação é bom, é necessário, ajuda você a viver uma vida mais fácil. Mas se tem uma coisa que pouca gente pode fazer, é se educar, é estudar. Porque a maioria vira as costas para Deus. Eles não querem saber mais, a mensagem se torna uma coisa ridícula para eles. Os crentes da mensagem se torna uma coisa chata, uma coisa feia, uma coisa que eles têm até vergonha deles. Até vergonha. Estava conversando com o irmão Chiquinho, família que eu batizei lá no Marabá, no Pará. Foi o começo da mensagem lá. E a irmã diz assim: pastor, irmã Maria, muito humilde. Ela diz: pastor, aqueles meninos nossos estudaram, eu tenho uma filha que se tornou um modelo e ela vive só dentro de avião de um país para outro. Ela diz assim: ela não nos reconhece mais como pai delas, ou dela. Não, para ela, nós não somos mais os seus pais. Milionária, modelo. Eu tive que brincar com a irmã Maria, ela é muito humilde. Falei: irmã, mas uma senhora como você, e o irmão Chiquinho era desse tamanhozinho, de cor. Desse tamanhozinho assim, de cor. Eu falei: irmão Chiquinho, vocês terem um modelo famoso assim? Ele disse: ei, pastor, o senhor não imagina o quanto aquela mulher ficou bonita. Modelo, famosa. Agora, imagine vocês aonde foi parar aquela alma. Se ela tiver retorno um dia, tudo bem. Então nós educamos nossos filhos até nos tornarmos um bando de jactanciosos. E nós temos o que temos, até mesmo nossas igrejas e coisas. E nossos rapazes indo para o seminário. Ainda bem que aqui nós não temos isso, né? Pode estudar outra coisa, mas seminário não. Saindo daqui e indo lá e aprendendo algum PhD e LLD, deixe-me te contar algo. Cada vez que ele consegue um diploma desse, ele se afasta cada vez mais de Deus. Eu não sei por que tem pastor que quer misturar teologia com a mensagem, pregar uma mensagem mesclada com teologia. Para quem não sabe, para quem não vê, até admira, não é? Porque todo mundo gosta de ouvir palavras bonitas, bem faladas, né? As pessoas admiram muito, doutores que falam bem, mas eles misturam. O pastor da mensagem que é envolvido com teologia, a mensagem dele é nítida. Ela não bate na alma, ela só vem na cabeça, ela só vai no intelecto.
ela só vem na mente, ela não desce. O eleito, ele se alimenta pela alma, ele não se alimenta pela mente, ele não se alimenta pelo intelecto. O intelecto é apenas um caminho de passagem para Deus descer na alma. E o que fala a alma é uma coisa simples, é uma mensagem revelada. Olha a diferença aqui atrás, irmãos. Quantos israelitas ainda continuaram olhando para a serpente de Moisés e sendo curados, enquanto que outros viam nela um Deus, um ídolo. Deus é tão simples. A razão pela qual o homem não consegue encontrar Deus, ele não se forma simplesmente o suficiente, ele não se torna simples o suficiente. Alguém disse: irmão Brana, você tem as visões? Não sou eu, vem? Você tem que sair de cena. Para Deus te usar, você tem que sair de cena. Deus fez uma promessa, Ele tem que ficar com essa promessa. Mas você tem que ser simples o suficiente para sair do seu próprio caminho. Às vezes nós pensamos isso, irmão, porque nós somos assim, oscilamos, né? Dependendo do ambiente, dependendo das pessoas que nós estamos conversando, às vezes nós queremos mostrar alguma coisa de importante. Nós queremos mostrar que somos alguma coisa. Mas quando você entra no espírito da revelação, a primeira coisa que você tem que fazer, sair de cena. Fazer morrer a si mesmo. Aí você fala: não, pastor, tem 10 anos, 20 anos que eu estou aqui dizendo para Jesus, orando, dizendo: Jesus, me faz humilde, Jesus, me faz humilde, Jesus, me faz humilde, Jesus, que eu saia do caminho, que o Senhor entre em cena, mas no coração você está desejando outras coisas. Os homens hoje podem enviar uma mensagem, eu disse, para a lua, mas ele passa sobre uma folha de grama e não pode explicar aquilo. Pode criar uma nave espacial, mas não pode criar uma folha de capim. Deus está escondido na simplicidade. Na simplicidade. Você não pode ser simples o suficiente. Quanto mais simples você deve ser. Daqui um pouco você está igual Davi lá junto com seus amigos, né? Babando. Acho que nem pano ele não tinha para passar na baba, né? Era assim. Agarra para lá. Babando, fazendo-se de louco. Às vezes nós temos que chegar a esta situação. Às vezes você tem que babar. Tem que babar. Porque você vê tanta gente importante, pastores que começaram seus ministérios e são abençoados, são bons líderes, mas eles passam por você no corredor do banheiro
e vira as costas para você assim, passa cegando a barriga na parede, para não falar bom dia. Você acha que nós não enfrentamos isso? Para não falar bom dia, para começar eles já são mais altos mesmo, né? Já passa bem mais por cima, ainda vira a barriga para a parede, aí você não tem jeito nem de cumprimentar aquele querido pastor. Mas eles estão aí na internet bombando, como eles dizem, né? Graças a Deus, precisava deles. Porque senão, como que ia ter uns trabalhos tão bonitos daquele, né? Eu admiro essas igrejas, irmãos. Admiro esses pastores, essas igrejas. Qualquer um pastor que você colocar ali, o resultado é o mesmo, porque não é o pastor, é a igreja, é o povo. Você pode colocar qualquer pastor em Anápolis, que aquela igreja lá é uma igreja especial, de bons cantores, de pessoas boas, povo maravilhoso. Você pode colocar qualquer pastor lá em Pedregal, que fala humilde, que fala simples, que fala baixinho, aquela igreja vai ser a mesma. Vai ter o conjunto, vai ter os cantores, vai ter os cultos, vai ter a ceia, vai ter os eleitos, vai ter o rápido. Desde que seja uma pessoa escolhida por Deus, né? Tem que ter ofício, tem que ter chamada de Deus. Deus é tão grande que Ele se humilha e se esconde do pecador. Jesus agradeceu a Deus por isso. Ele disse: eu te agradeço, Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondestes isto dos sábios e entendidos, irás revelá-lo aos pequeninos, que entenderão. Os pequeninos entenderão. A maneira de conhecer a Deus é simples. O caminho para cima é para baixo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quando você estiver lá embaixo, você vai descobrir que você está mais alto do que você queria estar. Está mais alto do que você pensava em estar. Para que lado, polo norte ou sul? Você não consegue responder, vê? Para que lado é o polo norte e o sul? O caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Meu Deus, é tão difícil ser humilhado, né? Aquele pastor que subiu no púlpito, lá, irmão Brana, disse que ele começou a pregar. De repente, eu não lembro bem da história, o irmão Brana foi lá e falou para ele assim: ó, para a sua mensagem agora. Porque ele estava pregando doutrina errada. Pare a sua mensagem agora. Aí o pastor, olha a autoridade do irmão Brana. Pastor, todo cheio de coisas, né? Parou, o irmão Brana diz para ele assim: desça, por favor. Vai sentar lá. E o irmão Brana pegou o púlpito e continuou o culto. Alguém chegou e diz assim: se ele tivesse subido como ele desceu, ele teria descido como ele subiu. Porque ele subiu exaltado e desceu humilhado. Mas se ele sobe humilhado, ele teria descido exaltado. É assim que Deus faz, irmãos.
Agora muitos chegaram ali, viram, disseram: apenas saiba de uma coisa, concentre tudo mais fora do caminho e olhe para Cristo. Tem hora que você tem que fazer isso, né, irmão? Até seus projetos, né, da vida, tem hora que você tem que pôr eles de um lado e olhar para Cristo. Se você não sabe escrever seu nome, isso não tem nada a ver com isso. Apenas foque seu coração em Cristo e em sua vontade e observe o que acontece. Observe o que acontece. Sim, certamente. Agora, muitos chegaram ali e viram, disseram: há uma grande serpente. As pessoas vão lá e são curadas, olhando para a serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. A coisa mais fácil que tem é fazer idolatria. Cachoeira de Goiás tem um campo bem plano. De repente você chega assim e tem uma rocha grande. Aí você vai descendo, agora já tem o caminho, mas antes tinha que descer pelas pedras. E quando chegava lá, o córrego que passa por fora infiltra a água e a água sai lá nas pedras. Aí teve um casal que veio aí, disse que viu num sonho aonde o avô dela morou, que era esse lugar, e no sonho alguém disse para ela assim: vai lá naquele lugar e bebe daquela água que você vai ser curada. Eu não sei se era úlcera, se era câncer. E ela foi lá. E lá ela bebeu daquela água, desceu lá, bebeu daquela água, ficou ali uns dias e voltou curada. Não sei se para Goiânia, para algum lugar. Irmãos, aquilo ferveu, na força da expressão, ferveu de carro. Caminhão cheio de gente em cima, esse carga seca, cheio de gente em cima, levando o povo para beber daquela água. E gente ficava ali queimando vela, rezando, e aquela coisa toda, e bebendo aquela água, ficava 15 dias, 20 dias, em jejum, bebendo só aquela água, e houve muitas curas. Porque, afinal, saía da rocha, né, medicinal, mas virou idolatria, misturando até imagens. Olha a facilidade que as pessoas têm para fazer ídolos. Hoje quase não vai ninguém mais, mas foi muita gente lá. O senhor foi lá, irmão João? Não, irmão João não foi lá, não. Acho que ele nem sabia disso, né? É a nossa terra onde fomos criados, né? Eu conheço lá, andei muito por ali atrás dos campeiros. O caminho para cima e para baixo. Apenas saiba de uma coisa. Concentre tudo o mais fora do caminho e olhe para Cristo. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui não é só um sermão, não. Isso aqui mexe com a sua vida. Você tem que fazer alguma coisa na vida para cumprir isso aqui, ó. Parar, colocar todos os projetos ali do lado, todos os planos, o plano da viagem, o plano
da excursão, plano disso, plano daquilo, plano do casamento, do estudo, né? Você põe tudo ali de um lado, não vai abandonar não, você guarda ele bem guardadinho ali. Aí você vai para a presença de Deus e humilha diante dele, pede a ele, quem sabe ele vai trocar alguma coisa. Quem sabe ele vai trocar esse casamento. Quem sabe ele vai trocar essa mudança. Quem sabe ele vai trocar alguma coisa em sua vida. Se você não sabe escrever seu nome, isso não tem nada a ver com isso. Não precisa ser doutor, não, irmão. Não precisa consultar cientistas, advogados, médicos. Não precisa consultar nem pastores. Você tem que ter essa maturidade em você, porque isso é coisa que desce no coração. Isso é coisa que vai ao encontro das almas. Não, eu não vou fazer isso mais não. Eu dei uma paradinha, eu dei uma analisada, e eu cheguei a uma conclusão, não vou fazer isso mais não. E isso não tem nada a ver com isso. Apenas foque seu coração em Cristo e em sua vontade e observe o que acontece. Sim, certamente. Agora, muitos chegaram ali e viram, disseram, há uma grande serpente. As pessoas vão lá e são curadas, olhando para a serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. Você ouve tais coisas hoje. Há um grande curandeiro vindo para a cidade, e ele ali, todos nós iremos e seremos curados. Agora, quando você pensa dessa forma, certamente sua câmera está fora de foco. Está desfocada, porque Deus nunca mandou ninguém ir atrás de um pastor para ser curado, a menos que Deus desça lá na sua recâmara, no seu quarto, e fala assim, ó, vai lá em Belém, pega o avião, vai lá, o pastor vai orar por você, você vai voltar curado. Aí assim diz o Senhor. Aí Deus te falou, vamos respeitar. Mas porque ele, ou porque em outro lugar tem um que está orando e Deus está curando, aí eu vou lá e fico na fila. E às vezes você recebe a oração dele e volta, e do jeitinho que está, não acontece nada. E aquela vizinha lá que não é nem crente, nem dá atenção para o evangelho, entra lá dentro e vai lá na frente, recebe a oração, é curada de câncer, tuberculose e tantas coisas, e vai embora e nunca mais volta naquela igreja. Por que acontece isso? Ela não foi lá porque ela achou que ele fosse um curandeiro. Ela foi lá porque ela creu que se ele orasse por ela, ela seria curada. É a fé. É a fé. Agora, quando aquele hebreu subiu, eu vou voltar aqui ao 153. Focalize isto em Jesus e somente nele. Olhe para ele e você verá qual é o propósito de Deus. Agora, quando aquele hebreu saiu ali, olhou para aquela serpente de bronze e disse, aquele bronze, aquela serpente,
significa pecado já julgado, o bronze é o julgamento divino sobre ele, e Deus julgou meus pecados. E eu sou para esta serpente de bronze. Ela representa algo que está por vir, o pecado já julgado. Eu estou livre, ele foi curado, isso mesmo. E hoje, será que se nós buscarmos essa serpente lá no deserto, colocarmos aqui na porta da igreja, vai ter uma fila de gente aí? Olha, irmãos, pode ser a mesma serpente. Se o Ezequiel não tivesse quebrado ela, feito munha dela, nós podíamos pegar ela mesma, colocar aqui, ela não iria curar ninguém. Não iria curar ninguém. Porque agora, hoje, Jesus disse em São João 3,14, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se você puder olhar para ele, não como um homem da igreja, não como um profeta, não apenas como um bom homem, não como uma terceira pessoa de uma trindade, ou algo assim. Se você puder olhar para ele como sendo Emanuel, ele mesmo, que desceu e deu sua vida, e foi levantado, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Agora é Jesus. Agora é Jesus. Se você puder focalizar sua câmera até ver aquilo e saber que isso custou a vida do próprio Deus, quando ele deu sua vida aqui, ele não precisava fazê-lo. Ele a doou livremente. Ele amou o mundo de tal maneira, porque todo mundo ia para o inferno, todo mundo ia perecer. Mas ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Essa é uma expressão de amor, irmãos. Tomar um filho único e dar em sacrifício é uma expressão de amor. Ele deu seu Filho unigênito para que todo mundo fosse salvo? Não é todo mundo que fosse salvo, não. A Bíblia diz que aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então é para aquele que crê. Você tem que aceitar ele em seu lugar, aceitar ele como sendo aquele que ocupou o seu lugar. Ao invés de você morrer, ao invés de você descer para o inferno, ele morreu e desceu para o inferno. Ele foi até lá onde estava Satanás, no inferno. Só que ele não ficou lá. Ele tomou as chaves das mãos de Satanás e voltou no terceiro dia, ressurreto. E ele está aqui em nosso meio agora, através do Espírito Santo. Ele está aqui em nós. Livremente deu sua própria vida para que ele pudesse trazer filhos para ele, para que sua obra pudesse continuar. As obras que eu faço, João 14:12, as obras que eu faço, vocês também as farão. Se as coisas pudessem ser feitas assim, e você pudesse vê-lo, e somente a ele, então você colocaria sua câmera em foco, veja, em um lugar onde Deus pudesse te usar certamente. Certamente, você está em um lugar aonde Ele pode te usar como marido,
como esposa, como irmão, você está na posição de Deus trabalhar através de você em favor das almas, porque você está posicionado. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esta palavra que nós recebemos através do profeta desta era. É por isso que Satanás quer tirar esse profeta de cena, mas não tira não, Satanás. O físico dele já está lá na sexta dimensão, mas a sua mensagem é eterna, ela permanecerá. Há um povo que crê nela, ela é viva, ela é eficaz, ela muda as pessoas, ela converte o pecador, ela cura os enfermos, ela liberta as pessoas do mal, ela é vida, ela é Deus. Oh Pai, te agradecemos por esta mensagem e pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, leva-nos em paz para os nossos lares e abençoe nossos irmãos pela internet. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nosso abraço. Aqui nós temos alguns irmãos que comunicaram suas audiências, né? A irmã Divina lá em Piloândia, irmão Servino, irmão Divino em Fazenda Nova, o irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás, e o irmão Valdivino e família na Serra do Facão. Ei, camarada animado, né? Mora lá na Serra do Facão, aonde onça preta passa para lá e para cá. E ele está lá firme, não é? Deus abençoe a todos vocês, a irmã Sara em Cachoeira, a irmã Helena Vieira. Deus abençoe. Também a irmã Priscila, logo estará assistindo. A irmã Priscila está toda feliz, né? Porque o irmão Humberto está lá com ela. Foi visitá-la. Irmão Humberto, por que você não me levou, rapaz? Aí ele fala assim, pastor Zé Alves é casamenteiro. Falei, mas eu vou casar você. Beato é que você não vai ficar. Só não pode casar com francês, não, porque senão vai embora, né? Tem que ser com goiana. Goiano. É goiana. Goiana é. Goiano é o masculino, né? Então, Deus abençoe vocês aí, irmã Priscila, irmã Neuza, em Fazenda Nova. Nosso abraço a todos vocês. Até a noite, se Deus permitir. Deus abre portas onde não há saída, e onde a morte Ele chega e dá vida. Remove barreiras que atrapalham o crente a andar. Ele abre portas para o crente passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, é somente crer que a porta abre pra você.
diz que se fechou, onde a tristeza chega com alegria e tira a dor, quebra as muralhas que ao crente vem cercar. Ele abre portas para você passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, é somente crer